Olá a todos, aqui é o Leandro da Logic Ponto novamente e nessa aula nós vamos aprender sobre os lançamentos e alterações múltiplas que conseguimos fazer no nosso sistema de tratamento, tá certo? Então eu vou executar aqui o sistema para dar um pouquinho mais de detalhes para vocês, tá ok? Então para fazer essa aula eu cadastrei um novo funcionário, tá bom? Que é o Rafael. Ele é motorista, tá certo? Trabalha na rua e portanto só registra o ponto 2 vezes por dia, tá ok? O horário que ele cumpre é esse horário motorista, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Horário motorista, tá certo? É um horário do tipo carga diária, tá ok? Onde o funcionário precisa cumprir sempre 8 horas trabalhadas, tá bom? Independente do horário que ele entra ou sai na empresa, ele precisa sempre trabalhar 8 horas. Então, vamos detalhar um pouquinho mais a tela de cartão ponto dele, ou melhor, a tela de cálculos dele. Então, Rafael, 1 de junho, né, o período. Tá. Então, notem aqui o seguinte, né? Esse funcionário, como ele trabalha externo, né, e ele tira o almoço, o intervalo de almoço dele na rua, ele não registra a saída e retorno de almoço. Porém, o sistema acaba calculando para ele em torno de 1 hora de extra por dia, como vocês podem observar aqui, tá vendo só? Então, essa 1 hora de extra que o sistema está calculando é porque no horário ele precisa cumprir 8 horas, tá vendo? Por dia, precisa trabalhar 8 horas. Porém, como ele não está marcando o intervalo de almoço, o sistema entende que ele trabalhou direto e acaba calculando em torno de 9 horas, tá vendo só? Então, nesse caso, nós precisamos lançar os registros de almoço dele, né? Ou seja, saída de almoço e retorno de almoço, nós precisamos lançar manualmente para corrigir. Porém, fica um pouquinho cansativo de você fazer o lançamento direto aqui na tela de cartão ponto, né? Porque aí você teria que lançar 2 registros em cada dia, né? Isso dá um pouquinho de trabalho para fazer e, além disso, também é propenso a erros, né? Então, o sistema de tratamento possui uma funcionalidade de alterações múltiplas, né? Que eu vou apresentar para vocês. Aqui no menu Manutenção, temos a opção Alterações Múltiplas e temos 4 tipos de alterações múltiplas que conseguimos fazer. Para solucionar esse problema aqui do Rafael, nós precisamos adicionar registros, né? Então, manutenção, alterações múltiplas, adicionar registros. Agora, nós simplesmente precisamos definir o período, né? Então, 1º de junho a 30 de junho. Aqui na direita, nós selecionamos os funcionários para os quais nós vamos lançar os registros. Então, eu vou marcar somente o Rafael. Eu vou digitar aqui o registro que eu quero lançar, meio-dia, né? Saída para almoço. E aqui eu vou preencher um motivo, né? Então, funcionário faz o intervalo de almoço na rua, por exemplo. Feito isso, eu clico em inserir registros, ele vai apresentar uma mensagem para a gente, né? Clicamos em sim, aguardamos um instante. E pronto, esse registro das 12 horas foi lançado para todos os dias onde há expediente, tá bom? Nos dias de folga ele não faz o lançamento. Agora nós fazemos o mesmo processo aqui para o registro de retorno de almoço, às 13 horas. Então, basicamente, o período é o mesmo funcionário, o mesmo motivo. Simplesmente clicamos aqui em inserir registros. Aguardamos mais um pouco novamente. E pronto, tá certo? Já inserimos. Agora, se nós retornarmos aqui na tela de cartão ponto, clicar em atualizar, vamos notar que o sistema insere esses registros manuais aqui, ó, em todos os dias onde há expediente, né? Então, isso vai corrigir os cálculos para nós. Vamos dar uma olhada aqui na tela de cálculos agora, né? Clicar em atualizar. Então, perfeito. Agora notem que o total de horas trabalhadas ficou bem próximo do real, tá vendo só? Então, se nós observarmos aqui a coluna carga, né, que mostra o total de horas que ele tem que cumprir, são 8 horas, o funcionário trabalhou 7,56. Outro caso aqui, 8 horas, trabalhou 7,58. 8 horas, trabalhou 8,06. Então, agora ficou bem próximo do real, tá vendo só? Então, com esse tipo de lançamento automático, nós ganhamos muito tempo, né? Porque não é necessário ficar fazendo um a um. Outra funcionalidade também, né, que tem nas alterações múltiplas é o inverso desse que nós vimos agora, que é a remoção de registros, né, ou exclusão. Então, para ilustrar esse exemplo, vamos carregar aqui o ponto da funcionária Patrícia, por exemplo, para o período de julho, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, a funcionária, por exemplo, foi fazer um serviço externo, tá bom? Ficou trabalhando aqui do dia 2 de julho até o dia 6 de julho em trabalho externo e, portanto, não registrou o ponto.
Então, para fazer esse tratamento, a pessoa responsável acabou lançando registros manuais, tá vendo só? Para fazer esse tratamento. Porém, o correto nesse caso seria lançar abonos, né? Então você pode criar um abono chamado externo, alguma coisa do tipo, e lançar para esses dias aqui. Então, para fazer a coisa certa, né? O correto é nós removermos esses registros e depois lançarmos os abonos. Da mesma forma, se nós formos apagar registro por registro na tela de cartão ponto, vai dar um pouco mais de trabalho, né? Nesse exemplo aqui são somente 5 dias, mas se fosse, por exemplo, para um ano inteiro, né? Para você apagar tudo daria muito trabalho. Então, da mesma forma, nós podemos acessar o menu Manutenção, Alterações Múltiplas, Remover Registros, tá certo? Da mesma forma, nós definimos o período que queremos remover. Então aqui, né, nessa tela de cartão ponto da Patrícia, só tem esses registros mesmo, né? Então não há problema se nós colocarmos até o dia 30 de julho, tá certo? Você pode tanto colocar do dia 1º, ou melhor, do dia 2 até o dia 6, tá certo? Como você pode colocar, nesse caso também, do dia 1 até o dia 30, porque como não há registros nos outros dias, então não vai ter influência. Aqui na direita, nós conseguimos selecionar se nós queremos apagar todos os tipos de registros de ponto, somente registros que foram importados do relógio ou só registros lançados manualmente, tá certo? Também, nesse caso, vai ser indiferente nós selecionarmos todos ou somente registros manuais, porque é os únicos registros que possuem. Porém, eu vou selecionar todos aqui, vou apontar para a funcionária, né, Patrícia, e clicar em remover registros. Ao fazer isso, nós confirmamos aqui, aguardamos um pouco, né, a remoção, e ao final dela, só clicamos em OK, certo? Quando nós retornamos na tela de cálculo, clicamos em atualizar, perceba que esses registros foram apagados, tá certo? Então você pode também fazer a remoção de registros dessa forma. Outro caso também que é muito importante no sistema e com certeza você utilizará é para você lançar vários abonos de uma vez. Por exemplo, no caso de férias, né? Então o funcionário vai tirar férias e aí você precisa abonar todo o período. Ao invés de você fazer abono de dia por dia, você pode fazer ele de forma automática, né? Através de uma alteração múltipla. Então, para isso, vamos supor, nesse caso, que a funcionária Patrícia venha tirar férias do dia 1º de julho até o dia 30 de julho, né? Então, como é que nós fazemos esse lançamento? Nós acessamos o menu Manutenção, Alterações Múltiplas, e agora nós acessamos a opção Adicionar abonos. É bem similar, né, às anteriores. Nós selecionamos o período, né? No caso aqui seria o período das férias, então 1º de julho a 30 de julho. Selecionamos a justificativa que vai ser utilizada, né? Então, férias. O tipo você sempre mantém como abono integral. E aqui no campo observação, você vai preencher, por exemplo, férias do funcionário. Tá ok? Aqui você pode selecionar o funcionário para o qual serão lançados os abonos, né? Eu vou selecionar somente a Patrícia. Mas caso fosse uma férias coletiva, no caso, você poderia selecionar todos aqui, tá vendo só? E aí as férias seriam lançadas para todos eles. No caso, vou selecionar somente a Patrícia. Feito isso, é só clicar em lançar abonos. Confirmamos aqui. Então aguardamos o final do processo, tá bom? Ele está fazendo o lançamento para cada dia do período. Lembrando que ele só vai lançar onde tem expediente, tá bom? Então clicamos em OK, agora que finalizou. E ao retornar aqui na tela de cálculos, clicamos em atualizar e note que todos os dias onde tinha expediente foi abonado, tá vendo só? Foi preenchido com férias. Então o lançamento de férias, por exemplo, você faz dessa forma, tá bom? Da mesma forma, caso o funcionário tenha se machucado na empresa, um exemplo, e precise ficar um tempo em casa, 15 dias, por exemplo, você faria da mesma forma. A diferença é que selecionaria outra justificativa, tá bom? Legal. Da mesma forma que nós podemos lançar vários abonos de uma vez, nós podemos também fazer a remoção de vários abonos de uma vez. O processo manual seria o seguinte, aqui na tela de cartão ponto, por exemplo, nós selecionaríamos o funcionário, né? Note que aparece aqui todos os abonos lançados. Então, para nós removermos os abonos de forma manual, nós clicaríamos aqui em abono e apareceu o abono lançado no dia, né? Nós clicamos em cima, excluir selecionado, né? Perfeito, esse abono foi excluído. Tá ok? Porém, fazer isso um por um também dá muito trabalho, né? Então, para evitar esse trabalho, nós acessamos aqui a tela de manutenção, alterações múltiplas, remover abonos. Do mesmo modo que os anteriores, definimos o período,
Aqui nós conseguimos selecionar se nós desejamos apagar todos os tipos de abonos, né? Todos os tipos de justificativas, ou somente as justificativas específicas, né? Então, por exemplo, só as de férias, aí não apaga as outras. No meu caso aqui, eu vou remover todas, tá bom? Então, seleciono todas, vou selecionar funcionário, né? Patrícia, e é só clicar em remover abonos. Eu confirmo aqui e aguardo o final do processo. E pronto. Ao voltar aqui agora na tela de cálculos, né? Clicamos em atualizar e pronto, os abonos foram removidos, tá ok? Então, nessa aula nós aprendemos como trabalhar com os lançamentos e alterações múltiplas do nosso sistema de tratamento, as quais ajudam bastante, né, para agilizar os processos, para tratar o ponto. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!